Prontinho. Boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos iniciando o 13º Book Club do Genan. Já estamos no 13º, viu, Paulo? E estou muito contente de ter aqui hoje a Paula Fábio. Eu nem sei, assim, eu acho que se eu tivesse que falar o currículo da Paula... boa noite, Ana. Eu ia ficar o tempo todo, as 2 horas todas, falando do currículo da Paula, então eu vou resumir, tá bom? A Paula foi minha aluna. Primeiro eu começo falando assim do meu quintal, vamos dizer assim, daquilo que me diz respeito, né? Da minha experiência com a Paula, né? A Paula foi minha aluna de mestrado e doutorado na USP. Antes disso, ela assistiu um curso meu de graduação, ela veio assim se aproximando, né, para me perguntar se eu gostaria de orientá-la. Isso faz bastante tempo, talvez pelo menos uns 10 anos, talvez mais. Uhum. Além disso, a Paula é também escritora, né, escritora, romancista, contista, escritora mais de prosa do que poesia, até onde eu sei, até onde eu conheço a obra da Paula. Teve o primeiro romance de estreia da Paula, que é o Desnorteio, um romance premiado no Prêmio São Paulo de Literatura, em 2013. É um romance que eu adoro, né? Um livro que eu adoro, e já está na 2ª edição. A primeira edição esgotou rapidamente. Desnorteio é um livro desnorteado, muito lindo. A Paula também escreveu, depois do Desnorteio, Um Dia Tu Parei Comigo, que foi um romance também indicado a prêmio. E o livro mais recente da Paula é No Corredor dos Cobogós, que agora ocupa aqui um espaço privilegiado na nova estante que eu tenho na minha casa, numa prateleira só dos maravilhosos. Corredor dos Cobogós acabou de receber um prêmio literário, né? Agora não sei se eu vou lembrar de falar o nome da federação do livro infantil juvenil, é isso, Paulinho? Você pode falar Fenelige. Fenelige? Tá bom. É. A Mara deve conhecer mais do que eu, professora Maria Zilda, que está aqui também conosco hoje. Que bom, estou feliz de vê-la também. Conheço, sim. E conheço a Paula porque eu estava na premiação dela, votando no livro dela. Então, de 2013, estava no Prêmio São Paulo como jurado. Tá vendo só? Pois é, e a gente tem esse orgulho e eu tenho assim esse orgulho de ter tido a Paula como minha orientanda, mas tenho a felicidade de tê-la como minha amiga também, minha companheira aí de ideais, de troca de experiências, né? De mesas de vinho e queijos e encontros, né? E então eu estou muito feliz de ter a Paula aqui hoje. Eu sei que o tempo dela anda curto, porque, gente, eu vou fofocar, ela está escrevendo um novo romance, então ela não está, assim, aceitando muitos convites, mas o nosso do Book Club ela aceitou prontamente e eu estou muito contente da gente poder contar com ela hoje. A Paula vai conduzir a gente um pouco hoje pelos caminhos do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, né? Romance aí famoso, super estudado, mas a ideia hoje é que a gente possa trocar mesmo as nossas experiências de leitura a respeito dessa obra, né? Uma obra que me acompanha já há muito tempo. Eu li o Proust pela primeira vez quando eu entrei na Letras como estudante de graduação, e hoje eu estou aqui descobrindo o meu exemplar, né? Achando um monte de garatujas, são garatujas mesmo da minha mãe. As minhas estão lá, garatujas de leitora, mas eu achei um monte de garatujas da minha mãe também, muito esquisitas, anotações muito estranhas que eu não consegui decifrar muito bem, mas num livro então daquela época, e reler pelo menos esse primeiro capítulo, né, que a Paula nos indicou para ler para hoje. De certa forma também foi uma certa busca do tempo perdido ou reencontrado para mim, né? Então foi uma experiência maravilhosa poder reler o Proust para nós nos encontrarmos hoje, segundo uma perspectiva talvez um pouco diferente da que eu tive naquela vez, enquanto aluna de graduação,
em que os focos eram outros, né, na leitura do romance, mas perseguindo um pouco essa ideia da narrativa do Em Busca do Tempo Perdido, que é uma narrativa memorialística, que é uma narrativa a partir, né, dessa irrupção da memória involuntária, que é o que fala o Proust, e por conta de uma criança que estava doente, ou se considerava doente, ou o que consideravam doente, né? Então, de certa forma, a perspectiva de hoje é de que a própria narrativa memorialística, a memória que surge em forma de história, ou de muitas histórias, nessa narrativa caudalosíssima, que é o Busca do Tempo Perdido, é uma memória que surge a partir da necessidade. Tem um ruído, então eu pediria se as pessoas... uma certa microfonia. Então a perspectiva hoje é essa, né? Da gente pensar em muitas coisas, ou no que vocês quiserem pensar a respeito do Proust e do Em Busca do Tempo Perdido, mas pensar também o quanto o estar doente pode ou não provocar a criação artística, né? Eu acho que um pouco por isso que eu pensei em trazer o Proust aqui para o nosso Book Club. Antes de eu deixar a Paula falar, já estou me alongando, quero falar uma coisa que vou falar sempre agora, esse é o antepenúltimo encontro do Genan, do Book Club até o final do ano, né? Então, o próximo Book Club será com a professora Renata Soares Junqueira, da Unesp de Araraquara. O próximo encontro não será sobre um livro, especificamente, mas sobre um filme, o Morte em Veneza, do Luchino Visconti. Quem quiser, obviamente, pode acompanhar o filme com a leitura da novela do Thomas Mann, que eu acho bastante interessante, mas a Renata virá falar especificamente sobre o filme. E o último Book Club do ano, no início de dezembro, então será sobre o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. Eu vou conduzir essa discussão como o último Book Club do ano. Mas o que eu quero dizer também, além de querer muito vocês com a gente até o final, é que eu vou propor ao final uma experiência de escrita para os nossos membros, que cada um de vocês escreva 1 ou 2 páginas do seu Diário do Ano da Peste. Isso eu pretendo transformar num livro, nem que seja um livro digital, como uma produção desse book club, como uma produção desse evento, a partir desse evento, que foi super importante para nós ao longo da pandemia, ao longo desse ano tão estranho que nós vivemos. Tá bom? Então, só fazendo uma propaganda para vocês já irem pensando e depois eu conto para vocês melhor como é que eu estou imaginando que possa ser que possa se configurar esse conjunto das narrativas de cada um que quiser participar, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Paula. E então, Paulinha, a bola está com você. Tá, joia. Obrigada, Fabiana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Genan, especialmente a Fabiana, pelo convite. Estar aqui com vocês é um prazer enorme. Só para complementar a biografia que você deu de mim, Fabiana, realmente, na minha vida, eu só cometi uma poesia, que tá registrada em livro, mas realmente a minha produção mais forte é em prosa. Ok. E eu tô um pouquinho além, tô numa época de produção bem grande, não é só o romance novo, mas também eu estou trabalhando numa história infantil. Tem uma nova infantil pronta já numa editora, que estou esperando a resposta. E estou trabalhando num livro de ensaios e trabalhando também hoje, eu passei boa parte do dia adaptando, né, a minha tese para livro. Então, é um ano de muita labuta aqui. Oba! Depois teremos resultados. Oba, isso aí. Bem, mas eu venho aqui, não como pesquisadora, obviamente, né? Venho como escritora,
porque para compartilhar a minha leitura do Proust, porque não sou especialista, não estudei Proust, não li no original, nada disso. Mas eu acho que o que eu posso aqui contribuir, aliás, eu achei a ideia do clube maravilhosa durante a pandemia, acho que é um jeito de resgatar o tempo da melhor forma, né, lendo. E eu também estou com um projeto de leitura esse ano, acabei nem participando das reuniões do clube, embora a Fabiana tenha convidado, mas logo depois que eu terminei o doutorado, já tinha isso em mente, tinha vários livros, grandes clássicos que eu queria ler, né, que eles me faltavam em caráter, como dizia a Fabiana. O Grande Sertão Veredas mesmo foi um deles, né? E muitos livros que eu guardei para ler mais velha, que eu acreditei que eu teria mais, poderia aproveitá-los melhor, né? Então foi o Grande Sertão Veredas, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, Em Busca do Tempo Perdido também é um deles. E eu encerrei faz muito pouco tempo o primeiro volume. Agora eu estou lendo O Som e a Fúria, do Faulkner. Aí eu vou dar sempre um intervalo de um livro, aí eu vou retomar o segundo segundo livro do Em Busca do Tempo Perdido. E é assim que eu pretendo fazer, e eu venho lendo bastante também, aproveitando o confinamento, né? Já que estamos falando de doença, eu vou começar aqui com vamos dizer assim, uma confissão, porque eu sou uma pessoa doente, como todos por aí. Eu sou uma pessoa com diagnóstico de síndrome do pânico, e o meu pânico justamente é em cima de doença. Então tem muito a ver com o Janan e com o livro que eu li, né? E com o livro que eu estou escrevendo também. Então acho que essas coisas todas se juntaram agora. Bom, agora, para entrar mesmo no livro, né, falando de Proust, eu pensei assim, para começar, falar ou não falar de Proust? Eu resolvi não falar. Primeiro, porque o que nos interessa é o livro, né? Segundo, porque o livro fala por ele e fala dele. No entanto, eu quero comentar alguns dados, assim, só para a gente iniciar, que é só para lembrar, e imagino que vocês leram o capítulo, acredito que muitas pessoas aqui já tenham lido o livro inteiro, em outras oportunidades na vida, e sei que a grande parte aqui é pesquisador, já são leitores assíduos, né, Fabiana? E professores também, então não tem muito o que dizer a respeito. As informações estão todas na internet e a gente pode achar tudo sobre o Proust. Mas aqui só para relembrar que ele nasceu em 1871 e morreu em 1922, e que era um cara muito rico, né, da alta sociedade, que tinha uma saúde muito frágil. Se eu não me engano, ele tinha asma, né, e isso já foi detectado logo na infância dele. E ele acabou morrendo por complicações que vieram da asma, né. E, enfim, tem um site na internet, que eu vou colocar para vocês, o link depois aqui no bate-papo, que é acho que são 3 pesquisadores portugueses, que é do Observador, né, que falam sobre a obra dele, e eu achei que é um viés bem interessante, que depois eu passo. E o que acontece? Cada vez que eu vou fazer uma leitura, não sei como acontece com vocês, mas eu evito ler qualquer coisa a respeito antes, seja sobre o autor ou sobre aquele livro. Isso não é um método de pesquisa nem nada, é uma mania já da infância, porque eu sempre quis me testar e ver o quanto eu consigo aproveitar do livro por mim mesma. Depois eu vou confrontar com o que seriam os clubes de leitura impressos, né, que são as obras dos comentadores, dos pesquisadores, ou conversar com amigos e tal. Aí eu vou ler sobre aquele autor e tal. E, mesmo assim, né, eu sei que vocês fizeram a leitura, e cada um tem seu repertório e o seu método, mas para não estragar muito o que a gente vai conversar, de toda forma, eu trouxe aqui alguns comentários sobre, antes da gente falar do livro, ou seja, contrariando o meu método, né? Mas
só para lembrar, são informações muito simples. Que é método da orientadora também, né, Paula? Ela nunca falava antes de vocês, terrível, né? É terrível. Veja bem, o tempo da escrita do Proust já é muito interessante, porque é um romance sobre o tempo, né? E nós estamos pensando agora a pandemia também, né? A partir desse aspecto. Então, vale a pena a gente lembrar que ele levou um bom tempo para escrever, mas ao mesmo tempo não tão longo, se a gente pensar o número de páginas produzidas, né? Ele escreveu de 1913 a 1927, sendo que os últimos 3 volumes são póstumos, né? E os 2 últimos, na verdade, eram apenas manuscritos que a família dele, né, e os editores deram um jeitinho de publicar, de amarrar ali a história de uma forma mais publicável. E a primeira publicação do livro, do primeiro volume, data de 1913, né, que foi às custas do autor, que é muito comum, né, com todos os autores, desde sempre. Antes de começar aqui nossa reunião, eu estava conversando com a Andréa Funchal, e ela falou, puxa, mas é difícil o mercado editorial. Ela falou, mas assim não é agora. Eu falei, não, é desde Gutenberg o negócio. É duro. O Proust, o Carlos Drummond de Andrade também publicou o primeiro livro às próprias custas. É bem complicado mesmo. Bem, mas eu acho que eu também queria levantar alguns aspectos que eu acredito que sejam caros ao Genan, né? Que é um clube de leitura, principalmente em tempos de pandemia, né? Que é que ele passou os últimos, como a Fabiana já antecipou, ele passou os últimos 3 anos da vida dele confinado num quarto, se dedicando a terminar o Em Busca do Tempo Perdido de todo jeito, né? Já com a saúde bastante deteriorada. Não que ele já não estivesse doente desde o princípio, mas o final foi pior, por razões óbvias, né? E eu trouxe aqui uma frase, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome, é português, o Miguel Tamen, ou Tamen, não sei, que ele diz assim, há uma repugnância partilhada, moral e política, por pessoas imóveis, os mortos, os acamados e também os raros vivos que passam muito tempo quietos, por exemplo, a ler, põe-nos nervosos. Então, somos todos nós. E também, antes de comentar os trechos que eu quero trazer do Proust, de eu fazer meus próprios comentários e a gente abrir para todo mundo participar, vou fazer um comentário super rápido, que vocês vão me dar aula depois sobre isso, quando terminar, porque o Genan estuda esse tipo de coisa, que eu estou ligada, que é a influência da filosofia do Bergson na obra do Proust, né? Se eu não me engano, ele era parente do Bergson. Não sei se a prima dele era casada com o Bergson, alguma coisa assim. E eu sei que, obviamente, né, como a Fabiana sugeriu, ou, para falar a verdade, que ela quase me obrigou a estudar Paul Ricoeur. Nossa, que horror! Sim! Aí você tá me chamando de autoritária. Não, sabe... O Zé Ricardo Fabiana. é riqueriano também, ele vai me defender. Não, foi ótimo para mim, foi ótimo. Mas a Fabiana, com todo o jeitinho terno dela, doce, ela vai colocando assim a gente as coisas, quando você vê, já está lendo tempo e narrativa, os 3. Eu preciso falar uma coisa para você, Fala, antes que a Fabi. Paula continue, porque, olha, tá bom, eu não sei se obrigar a palavra certa, né? Mas eu vou dizer para vocês, para os membros do clube, que assim, a Paula, o mestrado da Paula, foi no mestrado que eu falei para a Paula ler o Paul Ricoeur, né? Faz tempo já. E aí foi lá a Paula ler o Paul Ricoeur. Foi até uma vez ela veio aqui na minha casa, a gente estava acho que ali embaixo, ao ar livre, e eu estava falando do Ricoeur para ela. Olha como eu me lembro da coisa. E aí ela foi. E aí ela me surpreendeu com uma das coisas mais incríveis que eu já li.
a respeito de uma, vou chamar de apropriação do pensamento do Paul Ricoeur para uma questão teórico-literária, que eu posso dizer. No mestrado, a Paula trabalhou com 2 romances, né? Um deles, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Máquina de Fazer Espanhóis é um texto que discute uma questão identitária, mas não só uma questão identitária de uma pessoa, né, de um indivíduo, uma questão identitária de uma comunidade, que é o ser português, né? E tem coisa de doença lá também, né, Paulo? De velhice, de morte, né? Meus temas preferidos. Pois é. E aí, quando eu fui ler o trabalho final, porque eu tenho que dizer que a Paula precisou muito pouco de orientação, né? Assim, só essas questõezinhas, assim, ó, lê isso, vai por aqui e tal, mas para a elaboração do texto mesmo, imagina, né? Quem sou eu? E aí, quando ela me apresentou a dissertação pronta, ela tinha se apropriado do conceito da identidade narrativa do Ricoeur, que o Ricoeur coloca não só em Tempo e Narrativa, mas também no Si Mesmo como Outro, que é um livro do qual o Zé Ricardo gosta demais, eu também. Ela fez uma apropriação desse conceito de identidade narrativa, que no Ricoeur é um conceito ligado à questão existencial do indivíduo, né? Para a identidade coletiva, para uma questão de nacionalidade, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Então, eu posso dizer, agora só para fechar esse pequeno parênteses, que bom que eu mandei a Paula ler o Paul Ricoeur. Não é? Vocês não acham? Que maravilha que eu fiz isso. Então, eu acho que estava certo. Pronto, Paulinha, só para contar essa história. Tá, você viu? Você já até mudou o verbo, agora você já falou que você mandou eu ler. Pois é, gente, vejam que o pessoal da literatura como é que é. É pior que analista lacaniano. Tá bom. Não, mas eu sou muito grata a você, a ter lido Paul Ricoeur. Então, né? Então, Paul Ricoeur mesmo trabalha em cima do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? E, enfim, são filósofos que se debruçaram sobre o tempo, né? Caso do Bergson, que pensou o conceito de duração, que é o conceito trabalhado no livro, né, do Proust. Aliás, vou fazer uma outra observação, dessa vez sobre a questão da tradução. Não só o Paul Ricoeur trabalhou, né, estudou, pensou sobre o Proust, né, sobre Em Busca do Tempo Perdido, como a primeira tradução do Si Mesmo como Outro para o português, que é da editora Papyrus, né, que é uma tradução que eu considero bem ruim. Eu nem sei quem foi o tradutor e prefiro não me lembrar do nome da pessoa. Lá pelas tantas, o Paul Ricoeur faz um comentário a respeito do Proust, né? E aí a pessoa que traduziu o Si Mesmo como Outro traduz assim, vai falando, então, e o Paul Ricoeur falando alguma coisa. Então, na pesquisa, e eu dizia, mas que pesquisa, né? Que é pesquisa? Ele estava falando de Proust, de repente virou pesquisa, né? Pois é, pesquisa é um Em Busca do Tempo Perdido. Por quê? Nossa. Porque em francês é a la recherche. Recherche em francês é pesquisa. Então, assim, tem coisa, assim, nunca mais vou poder me esquecer de que Paul Ricoeur também trabalhou com o Proust por causa da questão da tradução de Si Mesmo como Outro, entre outras anedotas, né? Mas só para contar para vocês, eu também achei uma coisa impressionante. Bem, bom, eu não pretendo fazer essa interface aqui, né? Vocês aqui vão me dar aula depois sobre o tempo no Proust e com esses filósofos maravilhosos todos. Mas, em linhas gerais, né, o que a gente pode dizer sobre a duração, que é um conceito que ele é mais colado na qualidade do tempo do que na quantidade do tempo, né, e no seu caráter indivisível. Bem, por falar em tradução, que eu passei escaneado para vocês, é esse aqui, com essa capa, né, da editora Globo, com a tradução do Mário Quintana, do primeiro volume,
Os outros volumes são outros tradutores, mas todos muito bons. Bem, então, o que eu mais gostei no livro, para mim, Proust foi um grande fenômeno para mim, Em Busca do Tempo Perdido. Acho que de todos os livros que eu li na minha vida, que não foram poucos, assim como vocês imaginam, e ainda mais desses últimos que eu tenho lido, desses livros tão importantes, ele foi o que mais me marcou, o que mais dialogou comigo, com a Paula como escritora também. E o porquê disso? Para mim, depois eu vou querer saber de vocês, se vocês gostaram, que gostam Em Busca do Tempo Perdido, ou que não gostam, mas para mim foram essas pílulas que ele faz de observação filosófica muito profunda, que eu encontrei a cada página. Né? Então, às vezes, em grandes livros, muitas vezes você tem 5, 10, 20 páginas para você ter uma reflexão filosófica tão importante desse porte, com essa profundidade. E no Proust, não, eu fui me impressionando, porque a cada página tinha pelo menos uma. Então, isso me fez eu me encantar pelo livro. O estilo singular também do Proust, a musicalidade, né, que tem a ver com o tema musical do livro e do tempo, né, que é... Eu que gosto de prosa poética, eu acho que, não que seja poética exatamente a prosa dele, mas tem uma musicalidade, uma sonoridade bem interessante, então eu curti demais, né, na forma e no conteúdo, essa musicalidade, né. Tem até um personagem que é o compositor, né, o piano, que é muito interessante. O que a Fabiana comentou antes, que ela citou, da memória involuntária, né, a descoberta da memória involuntária, né, desse minuto, que ele chama de minuto idêntico, né, do que ele evoca, né, esse minuto idêntico do passado, e esse minuto que acontece na nossa vida, idêntico ao passado, que nos faz resgatar isso. Isso é algo que eu já tinha percebido, obviamente, todos nós a gente percebe na vida, mas a grandeza do escritor é colocar isso em palavras para a gente, né? E você falar, nossa, uau, é isso que eu sempre quis dizer. E o Proust disse de um modo único, impossível de reproduzir. Outro ponto do livro que eu amei foi a metalinguagem, né? Ele é uma aula para um escritor, é uma aula de leitura, tem páginas que mostram isso muito bem. Ele trabalha também uma coisa muito interessante, que ele trabalha muito bem todas as categorias da narrativa. Tem livros que têm pontos mais altos, que de repente é mais um personagem, é mais um espaço, sei lá. E ele não. O forte é que ele trabalha todas as categorias com o mesmo peso. Claro que tem um destaque para o tempo, mas o restante também não é nada desprezível, é incrível. E até o enredo, tudo é muito bem trabalhado, né? E embora ele tenha um estilo que eu vou chamar aqui, entre aspas, de tardio, né, porque a linguagem, a estrutura, né, eu não estou falando de fluxo de consciência, porque ele já faz muito bem, mas um estilo tardio para a época, porque nessa época já se publicava Ulisses, já se publicava O Som e a Fúria, que eu estou lendo, né, a diferença deles é muito pequena, de 10 anos, 15 anos, então são contemporâneos, na verdade, né, e são muito distintos, né, o Proust ainda tem um estilo século XIX, muito carregado nele, né, apesar do fluxo de consciência ser a parte mais inovadora. E eu tenho uma tendência particular, pessoal, de gostar muito dos estilos que seguiram a isso, já do novo romance francês adiante, tudo que é mais contemporâneo. Mas, mesmo ele tendo esse estilo um pouco mais antigo, eu me apaixonei da mesma forma, foi algo que contrariou o meu gosto pessoal. Né? E eu trouxe alguns trechinhos aqui para a gente ler agora em conjunto, e depois a gente abrir para comentar. Pode ser? Posso ler um pouquinho? Claro. Então, tá bom. Logo no começo, na primeira página, ele já me encantou demais com as comparações que ele faz.
está na página 20 e 21 do material que eu enviei, né? No finalzinho da 20, no último trecho, ele falava, indagava comigo que horas seriam, ouvia o silvo dos trens, que hora mais, hora menos afastado, marcando as distâncias, como o canto de um pássaro em uma floresta, escrevia-me a extensão do campo deserto, onde o viajante se apressa em direção à próxima parada. O caminho que ele segue vai lhe ficar gravado na lembrança com a excitação produzida pelos lugares novos, os atos inabituais, pela recente conversa e as despedidas trocadas à luz de lâmpada estranha que ainda o acompanham no silêncio da noite e pela doçura próxima do regresso. Bom, ele já faz uma das comparações de vida com viagem que a Fabiana sabe que muito me atraem, né? E ele segue, apoiava brandamente minhas faces contra as belas faces do travesseiro, que cheias e frescas são como as faces de nossa infância. Essas comparações eu até uso muito num curso que eu estou dando na Casa das Rosas, em aulas assíncronas, né, Fabiana? Aulas assíncronas são aulas gravadas, que não são online. Pois é. Eu mostro muito esse tipo de comparação que ele faz, que eu acho que são muito mais felizes do que, são muito mais vigorosas do que uma metáfora, apesar de serem metáforas, do que a metáfora raiz, né, mais considerada como metáfora. Mais adiante, eu queria ler também com vocês um trechinho da página 22, que está até sublinhado no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, que é assim: se, como às vezes acontecia, apresentava os traços de alguma mulher a quem conhecera na vida, ia dedicar-me inteiramente a este fim, encontrá-la, tal como as que empreendem uma viagem tal como os que empreendem uma viagem para ver com os próprios olhos uma desejada cidade, imaginam que se pode gozar em uma coisa real o encanto da coisa sonhada. É outro trecho que eu acho belíssimo, e eu me deparei e falei, puxa, quantas vezes eu não fiz isso na vida? E é a riqueza do Proust, de pensar nisso, se lembrar disso, encaixar esse pensamento no meio da narrativa, por meio de uma comparação, para mostrar, enfatizar o que ele está dizendo, nos pôr para refletir sobre essa questão, e do jeito que ele disse. É maravilhoso para mim. Outro trecho, na 46, no início da 46, quando a mãe do personagem principal, né, do protagonista, que está muito colado no Proust, né, ela tem uma oportunidade que ela ia dizer algo ao Sr. Swann, né, ao personagem de Swann, e ela é interrompida, se eu não me engano, pelo avô do Proust. E aí ele diz assim: minha mãe se viu forçada a interromper-se, mas até dessa coação soube ela retirar mais um delicado pensamento, como os verdadeiros poetas, a quem a tirania da rima obriga a fazerem seus melhores achados. Aí abre aspas, né, e ela fala: falaremos na sua filha quando estivermos sozinhos, disse ela meia voz a Swann. Só mesmo a mãe poderia compreender o senhor. Creio que a mãe dela há de ter a mesma opinião. Aliás, há de ser da mesma opinião. Então, ele consegue trabalhar com uma metalinguística, ele consegue falar sobre poesia e inclui tanta coisa rica num pouco espaço de linhas. Então, essa economia da narrativa é muito, muito cara para mim, é muito importante, porque você não tem nenhuma linha desperdiçada, né? Ao passo que, então, isso ele também é uma grande evolução, se a gente pode dizer assim, não me entendam mal, mas em relação ao século XIX, porque a descrição dele, tudo, ela não é gratuita. Grandes autores do século XIX, em alguns momentos, você tem uma certa gratuidade, até fazia parte, mas aqui não, ele já rompe com isso, e ele não tem gratuidade em nada, e se a gente acha que tem gratuidade é porque normalmente é gente que não pegou aquele trecho, né?
Enfim, bem mais adiante, na página 70, eu marquei também, é o segundo parágrafo ali no meio, bem curtinho, que ele diz assim: há muito de acaso em tudo isso. E um segundo acaso, o de nossa morte, não nos permite muitas vezes esperar por muito tempo os favores do primeiro. Eu destaquei só esse trecho, porque nem comentei do acaso, o primeiro acaso, porque o segundo acaso aqui é o que é o grande, a notícia importante, né, que ele faz nos lembrar da nossa morte, e que também tem muito a ver com a duração do tempo, e com esses mesmos filósofos que a gente citou, e outros também, né, dessa angústia com relação à morte. Bem, aí logo na página 71, a gente vai ter, nos meados dela, aqui no meio, o episódio que ele mergulha lá o biscoito, a Madeleine no chá, e ele começa a se relembrar de tudo, né? Isso aí é só para marcar o episódio. Mas tem um outro momento que eu queria mostrar que eu acho bem mais interessante, que é na página 117, e aí já não está mais no trecho de vocês, né? Acho que não lembro. Acho que não. Não, né? Mas não tem problema, pode ler. Não tem problema, né? Que eu queria Vai ler. até a página 74. 74, né? Obrigada, Andréia. Então, na 117, tem um trecho que ele fala sobre refúgio, que eu acho muito lindo. Ele diz assim: e acaso não era também meu pensamento um refúgio em cujo fundo me senti oculto, até mesmo para olhar o que se passava fora? Quando via um objeto exterior, a consciência de que o estava vendo permanecia entre mim e ele. Debruava-o de uma tênue orla espiritual que me impedia de jamais tocar diretamente sua matéria. Esta como que se volatilizava antes que eu estabelecesse contato com ela, da mesma forma que um corpo incandescente, ao aproximar-se de um objeto molhado, não toca sua umidade, porque se faz sempre preceder de uma zona de evaporação. O que havia de principal, de mais íntimo em mim, era a minha crença na riqueza filosófica, na beleza do livro que estava lendo, qualquer que fosse esse livro. Então, aqui ele está relatando um episódio que ele lia no quintal, alguns livros, e ele está falando aqui da experiência de leitura dele, né? E é muito interessante que ele mesmo comenta sobre a riqueza filosófica, que era algo que ele apreciava num livro, e é justamente o que ele faz na obra dele, né? E, por fim, tem uma última anotação, que eu deixei aqui na mesma página, que ele diz assim: é porque me lembrara de o citar, né, é porque me lembrara de o ter ouvido citar como uma obra notável pelo professor ou camarada que me parecia possuir naquela época o segredo da verdade e da beleza, meio pressentidas, meio incompreensíveis, e cuja posse era a finalidade vaga, mas permanente de meu pensamento, que ele dizia quando alguém indicava um livro para ele, né, e ele queria pegar como se estivesse no ar, né, abstratamente, esse conhecimento para ele. Então, é uma lição de amor sobre o livro, o tempo todo, sobre todos os livros, a leitura e o ato de escrever. E ele também, uma coisa que eu quero fechar aqui, minha fala, quando ele, já mais no final, na entrevista que eu botei para vocês, né, também, que está no final desse volume que eu tenho aqui, quando ele fala da distinção entre a memória involuntária e a voluntária, né, o que me faz, o que mais me pegou no livro é porque o tempo é algo muito importante, claro, para todas as pessoas, mas para os artistas e para os escritores é o mais importante de tudo. Acho que a Susan Sontag, ela fala que nós compramos o tempo, os artistas compram o tempo com dinheiro. E é mais ou menos isso, assim, talvez por isso eu tenha me identificado tanto com o livro e com essa questão desse resgate, que ele só é possível
né, nesse desespero que nós temos pelo tempo, ele só é possível por meio da memória involuntária. E aí a gente pode percebê-lo. Claro que eu tenho me treinado para tentar isso o tempo todo, né, não deixar o tempo ser desperdiçado de nenhuma forma. Mas quando acontece a memória involuntária, quando eu estou escrevendo, eu tenho que ser extremamente sovina com o meu tempo e com ela para usá-la da melhor forma possível e não deixar que ela escape. E, enfim, essa é uma das pequenas, belas coisas que o Proust me mostrou e tem me mostrado e tem enriquecido o meu próprio trabalho. Eu tenho procurado alimentá-lo com o Proust. Enfim, agora eu acho que a gente pode abrir para o pessoal conversar, comentar, e eu também quero saber o que as outras pessoas viram no livro e que a gente pode debater. Obrigada, Paulinha. Acho que sim. Acho que a gente pode abrir, sim. E, como sempre, eu vou deixar para falar por último, porque, enfim, eu quero primeiro ouvir, né? Eu acho que a riqueza aqui está em ouvir a experiência de cada um, né? E eu tenho também alguma coisa para falar, mas vou deixar para falar depois. A Paula estava falando aqui no começo, né? Que são as experiências do Genan com as leituras, são as experiências das diversas pessoas que se reúnem no Book Club com as suas leituras, né? Eu diria o seguinte, que aqui não tem especialista, não tem professor, eu sempre falo isso, e é muito verdade mesmo, sincero isso que eu digo. O que tem aqui é gente, né? É gente reunida em torno dessa prática quase ritual do ler, que é uma coisa da qual também, que também é um dos temas do livro do Proust, né? Essa prática quase ritual da leitura, né? E o que isso pode nos proporcionar. Então, eu abro aqui a palavra para aqueles que quiserem comentar, perguntar, suspirar, suspirar coletivamente também vale. Enfim, ponderar, dizer o que gostou, o que não gostou, o que incomoda, o que alivia nessa leitura do Proust. Quem é que gostaria de começar? É sempre assim, o pessoal fica tímido? Sim, nos últimos tempos acho que mais, porque as pessoas andam tão assoberbadas, né, que acho que chegam a Andrea chama sempre o Book Club de um oásis, né? Acho que chegam aqui, param e ficam um pouco assim, agora eu vou ter um momento de respiro, né, de contemplação, então às vezes demora um pouquinho. Acho que é até uma suspensão do tempo, né? Eu vejo assim, a gente é uma pausa. Você quer falar, Déia? Começa você. Tá certo. Bom, o que eu tenho para falar é muito de uma impressão, não é nada, não é nenhuma análise crítica, né? Mas foi algo que ressoou em mim na leitura desse primeiro, principalmente do início do livro, essa coisa do sono. Eu achei que ressoou tanto nesse momento da pandemia, essa descrição dele, assim, né, que ele acorda, é tudo disforme, e onde eu tô, e aí ele acha que está em outros tempos e outros lugares, né, o sono muito como esse... fundindo mesmo tempos, né, presente e passado, e ele não está nem aqui, mas não está ali, ele não está ele está em lugar nenhum naquele momento. E eu achei que isso, esse resgate, né, esse querer um pouco do passado, achar que você está nesse passado, mas está nesse presente, não saber bem onde você está, quando que é, onde que é, me tocou muito para esse momento de pandemia, que a gente, não muito no sono, mas acordado mesmo, a gente está um pouco assim, onde eu estou, quem sou eu,
que dia é hoje, o que eu tenho que fazer. E eu gostei muito na minha edição, na página 13, quando ele diz, né, essas evocações turbilhonantes e confusas que nunca duravam mais que uns poucos segundos. Então, essa evocação desse passado que era rápida, mas que pela descrição dele durava, né, era uma descrição longa, você permanecia naquela descrição, e aí depois ele diz que durava mais que uns poucos segundos, quase um devaneio mesmo. Eu gostei muito desse início, eu achei muito marcante e muito atual. É interessante que o livro comece justamente com a referência ao sono, né? Porque se a gente imaginar, não é isso, né? Mas se a gente imaginar que quando a gente abre um livro é como se abrisse a cortina de um palco, né? Aquilo que se descortina na nossa frente, de certa forma, dá o tom, né? Aquilo é quase como um introito ao que virá depois, né? E aí, aquilo que se descortina quando essas páginas se abrem, né? Quando esse palco se desvela, né? Quando a cortina se abre, é um universo, um certo limiar, né? Que não é a vida do dia a dia, com certeza não é, né? Não é a vida real, não é a vida acordada, vamos dizer assim, mas também não é o sonho completamente, né? O sono completo, a total inconsciência. É um limiar, né? Entre o sonho, o sono e uma certa consciência, né? Que dá essa sensação que a Andrea está falando, né? De que a gente a gente fica suspenso no tempo. Se eu tivesse que usar uma imagem cinematográfica também, estou multidisciplinar hoje, multilinguística. Eu diria que é quase como aquele momento do filme em que não há som, né? Que fica só aquele silêncio, né? Abre-se um certo silêncio para que então um novo universo se descortine, né? Então, eu acho uma das coisas que eu acho mais impressionantes no Proust, né? E claro que alguns podem gostar mais e outros menos, mas ninguém acho que pode dizer que ele não faça isso com maestria, é que nesse trabalho com o tempo há uma certa suspensão temporal também, né? Porque como ele vai muito profundamente naquilo que a Paula falou, né? Da descrição minuciosa, não só do que acontece, e eu acho que nisso ele se diferencia muito dos romancistas do 19, né? Não é só a descrição minuciosa do cenário, ou uma descrição minuciosa dos personagens, ou uma descrição minuciosa do entorno. Né? É mais do que uma descrição, né? Ela é uma alusão não às coisas em si, mas aos efeitos que isso causa no sujeito, né? Então, as sensações, né? Quase sensoriais, né? Muito visual, né? Uma descrição muito, quase palpável, né? Muito visual, muito sensorial mesmo, no sentido de olfativa, tátil. Então, é um mergulho tão profundo nessa descrição sensorial, né? E que a gente se suspende mesmo desse tempo cronológico externo, a gente mergulha, né, que a Andrea está falando que faz parte da memória, né, que a gente acaba mergulhando num universo assim meio paralelo, né, que ele vai criando, e aí são longas essas descrições, às vezes são parágrafos inteiros, né, nessa estratégia que ele vai usando, que é uma estratégia muito comparativa, né? Eu não diria nem metafórica, ele nem faz o jogo da metáfora, quer dizer, ele não dá o pulo do gato de dizer isso é aquilo, mas é como se, né? Ele repete muito, isso é como se, e aí vem as descrições todas, né? Vem as comparações todas, que levam um tempão, né? E
nisso o tempo cronológico se suspende. Então, é interessante porque não é só um livro sobre o tempo, né? É um livro que propõe uma temporalidade também, que é bastante diferente da nossa temporalidade cotidiana, né? E nisso, esse introito, né, que a Andrea está apontando, esse introito ele é muito, muito emblemático, né? Porque é isso, a gente está saindo dessa realidade do nosso cotidiano, a gente está entrando num universo meio mágico, onírico, né? Fora dessa questão mais concreta, né? Mais concreta. Talvez aí também esteja um pouco a questão da doença, né, Paulinho? Não sei o que vocês também pensam, porque assim, a doença também nos tira dessa temporalidade, né? O meu orientador, que era um proustiano de carteirinha, gostava demais do Proust, ele chamava, a Paulinha falou da doença dele nessa asma, né? Que tanto o personagem protagonista do Proust quanto o próprio Proust também tinham, né? Ele fala em asma nervosa, né? O meu orientador dizia que ele tinha, que em francês a palavra para esse personagem, que é uma palavra muito fã desse século, muito final do século, né? Muito meio simbolista, assim, a palavra era névropate, doente dos nervos, né? Que é isso, né? E vocês vejam que nesse capítulo que a Paula pediu para ler, essa criança, ela é tratada de um modo diferenciado por ser um névropate, né? Ou por ser uma criança, a gente não sabe muito bem ainda o que ele tem, né? Mas todo mundo fala que ele é sensível demais, que, né, tem umas suscetibilidades, e essa ligação com a mãe, né? Essa ligação quase umbilical que ele tem com a figura da mãe, né? E com essa história de precisar do beijo de boa noite, né? E precisar dessa intimidade com a mãe antes do sono, né? Então, e aí todo mundo fala, ela vai pensar, esse não é o filho que eu queria ter, né? Sabe, umas coisas assim. Então vai se configurando essa personalidade de alguém que não está no cotidiano, né? E que eu acho que se configura de várias formas no livro na obra do Proust, né? Com esse personagem, pela doença, pela classe social, né? Ele também não está no mundo do trabalho, né? Como ele é um universo de seres que estão ali numa aristocracia, que almeja uma certa nobreza e fica nesse jogo, né? De relações, né? Que não tem a ver muito diretamente, quase nada diretamente com o universo do trabalho. Então, existe um certo, vamos dizer assim, usar a palavra, mas sem um valor negativo, um certo ócio, né? E é esse isolamento, esse ócio, essa suspensão do tempo cotidiano, do tempo cronológico, que é tão importante nesse começo do século XX, né? Que é o início de uma industrialização massificadamente operária, né? E assim, no sentido do maquinário e da constituição de uma temporalidade veloz, né? Do uso do tempo pela produção, né? Da estratificação temporal, cronológica. Esse tempo é um tempo completamente diferente, né? Ele é um tempo estendido, né? Ele é um tempo que se esparrama, né? E de certa forma é completamente alheio a essa temporalidade do trabalho, né? E acho, complementando, Fabi, que esse tempo que ele traz para a gente, que pode ser o do doente, que pode ser o do poeta, que pode ser tudo isso, ele está mais para o tempo real, mais verdadeiro, né, do que o tempo cronológico do cotidiano, do trabalho, do dia a dia, que é o tempo, esse tempo verdadeiro dele, que está na descrição sensorial para a gente sentir efetivamente, né, como você disse que é a proposta dele, a gente sentir o tempo lendo o romance, é o que nos faz o resgate. E a gente vê onde a gente está desperdiçando nosso tempo no dia a dia, né? Até mesmo com o trabalho, muitas vezes, que a gente está deixando de ver
aquilo que está ali para a gente ver, que pode ser a flor, que pode ser o pássaro, que pode ser o cheiro, né? E tudo isso. Eu acho que o tempo perdido é o tempo real, que não é o cronológico. E isso é muito legal, na verdade, porque ele justamente fala que o hábito é o que anestesia, né? Então ele chama de influência anestesiante do hábito. É justamente o oposto disso que a gente vive, né? Porque o nosso hábito é o nosso normal, que a gente faz rotineiramente todos os dias. Isso é anestesiante, anestesiador. Mas é isso que nos anestesia, mas o que nos acorda de fato é sentir esse tempo mais autêntico, talvez. Eu fico muito curiosa de pensar como é que as outras pessoas também aqui sentem essa temporalidade do Proust, né? Porque eu imagino, tchau, Verinha, eu imagino que as pessoas, principalmente hoje em dia, né, em que esse tempo atordoante que a gente vive, né, esse ritmo atordoante, porque é interessante, a gente está lendo o Proust e falando disso agora, a cena que me vem é a cena do Carlitos do Tempos Modernos, né? Aquela coisa de uma temporalidade massacrante, ritmada, sobre-humana, sendo colocada no corpo. E vejam que existe uma relação entre corporalidade e temporalidade, configurada de uma forma completamente diferente, obviamente, tanto no Tempos Modernos do Charlie Chaplin, quanto no Em Busca do Tempo Perdido. E vejam que são obras, o Tempos Modernos é um pouco posterior, acho que é da década de 30, talvez, mas são mais ou menos contemporâneas, portanto, estão falando, né, de uma questão ali, de uma mudança da configuração até temporal do corporal do tempo, é isso que eu queria dizer, né? Em função das questões... Sim, Eliane, sim. Em função das questões assim, culturais, econômicas, né? E, enfim, das configurações mesmo sociais daquele momento da história ocidental, né? Vamos dizer assim, e do mundo. Mas eu fico curiosa de saber, primeiro, eu não sei como uma criança como meu filho leria isso, e se leria Proust, e se gostaria, e se em lendo gostaria, porque a impressão do ritmo temporal que a gente vive no corpo é tão forte, né, que às vezes é difícil a gente se desvencilhar dela para poder contemplar. Né? Eu acho que a palavra que a gente está, do que o Proust tenta fazer, que é ir contra essa história do hábito que a Andrea está falando, que é um pouco isso que a Paula está mencionando, né? A possibilidade de você perceber sentidos, né, nessas vivências do cotidiano, mas que na verdade vão além dessa superficialidade do cotidiano, é a possibilidade da contemplação, né, de você poder ter aquele momento, aquele tempo estendido que te possibilita, ao olhar, contemplar. Contemplar, na verdade, é perceber que relação você, como sujeito, estabelece com aquilo que está fora de você. E é esse tempo da contemplação que é quase desconhecido, né, dos jovens hoje em dia. Eu vejo muito meus alunos lá na faculdade, né, vejo muito meu filho, né, perdeu-se o tempo da contemplação. Então é um tempo muito estranho, né? É muito esquisito e às vezes um pouco entediante para alguns, né? Assim, para que eu vou ficar perdendo meu tempo olhando flor, né? Ou sentindo o que um biscoito me traz molhado no chá, né? Eu preciso fazer outras coisas. E a nossa vivência, a nossa vida, ela é permeada dos dois, né? E eu diria assim que se eu for pensar, e aí voltando um pouco ao comentário da André, nesse tempo da pandemia, né, nessa quarentena, principalmente no início, né? Agora eu acho que a gente já está entrando numa fase em que essa temporalidade mais massacrante
os ritmos mais massacrantes estão invadindo também o nosso cotidiano isolado, né? Eu me vejo muito atormentada com o tanto de coisas que eu tenho que fazer, e a gente acaba fazendo de casa o que a gente fazia fora dela, e a gente também entope nosso tempo de mil coisas, né? E o nosso tempo de contemplação fica difícil também, de novo, né? Vocês vejam como é uma coisa que vai além da nossa escolha, muitas vezes, e da nossa possibilidade de dizer não, né? Mas no início, eu acho que essa parada que tudo deu nos traz de volta, se teve algo positivo, é nos trazer de volta isso. Olha, espera um pouquinho, agora eu não estou fazendo nada, né? Sabe aquela coisa? Então, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer, já que eu não estou fazendo nada? E, na verdade, a gente fez muita coisa, né? A gente fez muita coisa no sentido da contemplação, da leitura, da reflexão, da criação. Eu posso dizer que, para mim, o tempo da pandemia foi um tempo de intensa criação. A criação, assim como a Paula também sabe, porque está ali imersa na criação dos seus livros, né? O tempo da criação é um tempo de contemplação, né? Contemplação dos traços de memória, contemplação daquilo que a gente tem por dentro, né? Contemplação dos efeitos que alguns pensamentos nos trazem, né? Contemplação das nossas palavras no papel. Se a gente não tem um tempo da contemplação, a gente não consegue escrever, a gente não consegue criar, né? É isso, né? A gente não tem esse tempo, é muito interessante. E eu acho que é isso que o Proust traz um pouco para nós, e que isso pode causar até um certo desconforto para alguns leitores, né? Mas eu acho que ele chama a atenção para a abertura dessa outra temporalidade. Eu acho que ele faz isso de um jeito maravilhoso, né? Eu sempre me encanto demais com os universos que ele descortina, né? Que ele puxa ali, que ele puxa aqueles fios que ele vai tecendo. Quem mais, gente? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Vamos puxando aqui os fios do nosso livro. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a Paula, que ela estava falando... Oi, tudo bem? Eu sou a Natália, eu sou da Letras também. Eu queria fazer uma pergunta para a Paula, que ela estava falando das filosofias de filósofos que estudam Proust e tal, e eu fiz uma matéria com o professor Alexandre Bibiano, que ele fala do Proust e tal, de leituras, e ele falou um pouco do Deleuze. Eu não sei se vocês sabem um pouco dele, mas ele fez uma aula que me deixou muito confusa, assim. Ele falava um pouco da questão existencial, assim, do Proust, e eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho, assim, que eu sei que é um romance que traz essa questão, né, mas por esse lado da filosofia eu não estava tão acostumada de pensar essa questão, né, que ele fala meio que o Proust construiu uma máquina, assim, alguma coisa assim. Eu fiquei meio confusa, não sei se vocês puderem dar uma luz, assim, acho que ia ser legal. Tá bom. Tá bom, Natália, obrigada. Deixa eu só aproveitar aqui um parênteses rapidinho para dar boa noite para muita gente que está aqui, que eu conheço, que eu acabei não dando boa noite, conforme o pessoal foi entrando, o Henrique, a Milena, a Cibele, enfim, um monte de gente aí. Mas voltando para responder para a Natália, eu não sei se eu conseguiria, não tenho como te responder isso, não conheço exatamente o estudo de Deleuze sobre Proust, mas será que a máquina é a tal máquina de guerra? Não será? Provavelmente, Paulinha, provavelmente. Né? A nossa deleuziana de plantão não está aqui hoje, que é a Davina, né, que falaria de Deleuze assim tranquilamente com você. Deve ser, Paula. Eu vou passar essa bola para você, Fabi, que eu não faço a mínima ideia do caráter existencial estudado pelo Deleuze em cima do Proust. Eu também não conheço assim nunca li nada do Deleuze sobre o Proust. A máquina de guerra, Natália, talvez seja isso, né, que o Alexandre falou.
é quando e assim, eu imagino, estou falando assim, do que eu imagino que seja o caminho que ele tenha tomado ali na argumentação dele, na aula, né? A questão da máquina de guerra, eu também não sou uma deleuziana de plantão, nem sei muito de Deleuze, quem sabe muito é a Davina, que é uma professora que faz parte do Genan também, mas assim, o que eu vou saber te dizer assim, o Deleuze via a literatura e as artes em geral, mas a literatura principalmente, como um modo de oposição à massificação do mundo, né? As questões autoritárias do mundo, né? Como modos de construir o novo, como modos de trazer a transformação, né, social. Então, quando a literatura, quando as artes conseguiam ganhar um caráter de pensar no devir, que é o que ele fala, né? De pensar no mundo que estava por vir, que seria um mundo que pudesse ser um mundo mais justo, em que as pessoas tivessem um caráter mais humanizado, né? menos massacradas pelas questões econômicas e de trabalho, etc, etc. E como é que a arte poderia fazer isso? Como é que ela poderia ser esse instrumento, né, sem ser, ao mesmo tempo, uma arte nem panfletária e também não partidária, ou seja, algo que realmente viesse a construir um devir transformado, que era a visão do Deleuze. Nesse momento, o Deleuze dizia que a arte, que a literatura eram máquinas de guerra, ou seja, que elas eram instrumentos propulsores e promotores desse devir, disso que a gente gostaria de construir, né, de um ponto de vista bastante profundo, mas não de um ponto de vista militante, percebe? Nem muito sectário, de um ponto de vista mesmo voltado à produção de um novo homem, de novas e da propulsão mesmo das potencialidades humanas no seu melhor pela via do estético, né? Pela via do estético. Então é nisso que ele talvez fale que o Proust, não sei se foi isso que ele diz, mas que talvez pode constituir como uma máquina de guerra, no sentido, por exemplo, estou imaginando aqui agora, fazendo essa construção agora com vocês, mas o que destrói essa máquina de guerra? Contra o que um romance como Em Busca do Tempo Perdido, né? Com o que? Como é que ele poderia ser considerado uma máquina de guerra? Contra o que ele se coloca, o que ele destrói, né? Contra o que ele guerreia? Por exemplo, contra esse tempo massificado, alienante, né? Em que a gente perde a capacidade de se relacionar com as coisas e conosco mesmos, etc, etc. Né? Então, nesse sentido, é que isso é um monumento, né? É um monumento que se erige enquanto máquina de guerra, poderia dizer, talvez, sob o ponto de vista do Deleuze, né? E até essa reação que eu acho que... Eu fiquei pensando muito nessa questão que foi levantada agora, dessa configuração de uma temporalidade alternativa, né, diferenciada, contemplativa, e de como isso, às vezes... Eu imagino os jovens de hoje das escolas, por exemplo, lendo isso e falando, nossa, que cara chato, né? Ele só imagina, ficar falando desse negócio do bolinho no chá, né? Que a gente, né? Vamos agilizar, vamos fazer uma coisa, né? Com ação, não tem ação nesse negócio, né? Esse império da ação, né? Que é uma coisa que a gente também tem sobre nós, é uma faca que também está sobre as nossas cabeças, né? E eu diria assim, eu mesma, né, eu fico pensando, nossa, eu passei pelo menos os últimos 10 anos da minha vida correndo atrás do bonde, assim, do prejuízo, no sentido de falar, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que
sustentar minha casa, eu tenho que dar aula, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar de grupo, tenho que organizar, tenho que apresentar trabalho em congresso, tenho que escrever, tenho que... Né? A gente vai ficando enlouquecido com esse eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, e a gente se perde nisso, né? A gente perde a gente mesmo. E aí, agora, durante a pandemia, que eu tive a possibilidade, vontade e um impulso mesmo de escrever, eu estava até contando para a Paula isso, né? Que eu escrevi muito nesses últimos meses, coisas que eu nunca tinha escrito. Aconteceu, eu estou fazendo ateliê de arte, quer dizer, eu estou indo por caminhos que a impossibilidade da contemplação me possibilitaram nesse momento, né? Eu escrevi um conto, eu estava até meio que revisitando esse conto hoje, e foi mais ou menos em junho ou julho. Eu escrevi esse conto. Sabe aquela história que a gente fala assim popularmente, né? Que a gente atirou no que viu e acertou no que não viu, né? E aí esse conto ele foi feito com uma finalidade específica de revisitar um aspecto da minha biografia. Foram várias pessoas, não sei nem se a Vera está aí, a Vera Defina, eu vi que ela tinha entrado, se a Vera tiver, a Vera foi uma das que participou desse processo que foi feito no ateliê com o grupo de semeadores de histórias da Fabiana Prando, que não está aqui hoje, mas já me disse que vai assistir tudo depois, viu, Paula? Foi um processo assim, a gente tinha que revisitar um fato da nossa biografia e transformar esse fato da nossa biografia, tinha que ficcionalmente mudar. E aí eu fui escrever isso e eu pensei em um aspecto, um momento da minha biografia, e de repente o que saiu ali foi uma coisa que assim foi a tal memória involuntária do Proust total, sabe? Que foi assim, saiu uma coisa dali, quase que a coisa tivesse pulado da caixa assim na sua frente, e de um modo tão violento que eu não me reconheci mais na personagem. E eu falava, gente, eu fiquei assombrada. A Paula, como escritora, deve saber como é que é isso. Eu estou começando, então é difícil, sim, saber muito bem. Eu mesma, enquanto personagem, me assombrei, fiquei assombrada pela minha personagem, que era eu, afinal. Durante dias eu não conseguia dormir, porque aquela pessoa que surgiu ali era eu, mas não era eu. E era uma coisa assustadora. Né? Então, mas ela só surge porque, aí voltando ao nosso ponto, né? Houve a possibilidade de eu parar com aquela coisa enlouquecida que sempre foi minha vida durante os últimos 10, 15 anos e parar para observar o que ia sair de mim a partir dessa proposta, né? Vamos escrever sobre um aspecto da sua biografia. E foi um episódio de memória involuntária perfeito, né? Assim, eu escrevi uma coisa, mas saiu outra, né? Uma coisa assim muito estranha. Então, eu acho que tem a ver com essa fenda no tempo, né, que o romance do Proust configura, né, de uma maneira belíssima, né, assim, abrir essas fendas de contemplação, né, que aparecem, que às vezes podem ser até mal vistas, né. Imagino que há quem tenha dito, não sei, e há quem diga, mas isso é obra de aristocrata, né? Esse negócio de ter tempo para ficar contemplando é coisa de quem não trabalha, é coisa de desocupado, né? Talvez seja, né? Que é o tempo de observar uma obra de arte, que é o tempo de ler alguma coisa, que é como a Paula falou no começo, né? Assim, eu não gosto de ler nada antes para não influenciar a minha leitura, né? E quando a gente escreve? Eu, pelo menos, quando vou escrever, eu não gosto de ouvir nada antes, porque eu não posso ficar prestando atenção no que os outros escreveram ou como os outros escreveram. Eu preciso estar em contato com algo que está dentro, né? É uma contemplação para dentro. Até foi engraçado, hoje estou tagarela demais, mas se eu estiver falando demais, vocês me parem. Mas, assim, eu tenho ido no ateliê de arte, porque eu estou trabalhando com uma ilustração, né, com uma ilustração de uma obra que eu estou fazendo, que eu estou construindo a ilustração.
não a obra. E aí foi muito engraçado, porque a minha professora de artes, que é a Ana Cristina Loia, falou assim, deixa eu pôr os óculos, né? Porque agora vamos ver aqui, e aí eu me pego muitas vezes no ateliê sem óculos. E é engraçado que o óculos, eu estou fazendo um trabalho minucioso, né, de visual, de trabalho de artes plásticas ali, que é a ilustração. O óculos não me faz falta. E aí quando ela falou assim, deixa eu pôr o óculos, eu pensei, gente, eu não quero óculos, porque eu não estou conversando com o que está engraçado isso, não estou conversando com o que está diante dos meus olhos, eu estou conversando com o que está para trás. Então, o óculos não me faz falta. Não é estranho isso? Então, essa contemplação é uma contemplação para dentro, que é um pouco o que acontece com o Proust, eu acho, né? Mas ele configura isso de um jeito belíssimo. Muito, muito Só eu posso complementar uma coisinha, Fabiana? Lógico, imagina. A fala é sua, eu que estou aqui tagarelando hoje. Que não, é de todo mundo. Que essa contemplação, que ela é irmã, né, gêmea da observação também, só ela que pode nos levar à reflexão, né? E a reflexão está no cerne da criação, que é o que aconteceu com você e tudo mais, e ter descoberto um pedaço seu, ou um pedaço que está enxertado aí dentro de uma maneira que tem entrado de fora, ou que surgiu de dentro mesmo, nesse conto que você escreveu. E eu acho que o Proust, ele nos ensina, o que é muito interessante nesse romance, que ele nos ensina a ler o próprio romance, ele nos ensina a ler os personagens dele, e ele nos ensina também a escrever e como que é o processo criativo dele. Também está aqui, tem tudo isso junto, e isso eu acho que faz parte dessa redescoberta existencial, que também tem a ver com a máquina, que a Natália nos fez lembrar agora aqui. Eu acho que é tudo uma coisa só, né, que está ali batida num liquidificador e que ele nos entrega desse jeito tão maravilhoso, que nos faz observar tudo isso. E por isso, realmente, eu concordo, se Deleuze disse isso, eu concordo que é uma máquina de guerra mesmo, é o que pode fazer uma oposição à opressão, por exemplo, do dia a dia. Enquanto você teve ali 10 anos, 15, não sei, Fabi, quantos exatamente, correndo com as coisas do dia a dia, o tempo que te sobrou para uma real reflexão foi muito minúsculo, né? Mas é claro que a gente tenta aproveitar da melhor forma possível. O Proust tinha um tempo estendido, gigante, né? Era um aristocrata, mas acho que também todos nós podemos, em alguns momentos, se a gente se voltar a isso, se dedicar, como a Carolina Maria de Jesus fez, né? Nos momentos que ela tinha à noite para escrever lá no quartinho, ela se dedicava a isso e ela encontrou, tem grandes aforismos, né, no livro dela, também reflexões bastante interessantes, ainda mais por toda a limitação, né, que ela tinha de escolaridade, né, então acho que é a guerra, é a proposta da guerra. Sem dúvida, e eu acho também que o Hélio voltou, a imagem do Hélio voltou. Eu acho também que se a gente se conscientizar, né, quanto mais a gente se conscientizar disso, né, de que existe a necessidade de alguns momentos de contemplação, que sejam dos mais diversos tipos de contemplação, né, em que a gente se deixe ficar menos bombardeado pelo que vem de fora, e se deixe observar mesmo, né, sentir, observar, experimentar, a nossa relação com as coisas, né, com os objetos e tal. Eu acho que quanto mais consciência a gente tiver de que a gente quer isso, se a gente quiser também se não quiser, tem gente que não vai querer e tudo bem, né? Eu acho que cada um na sua, né? Mas eu acho que a gente consegue se dar mais esses pequenos tempos, mesmo que sejam pequenos, né, Paulo? Mesmo que não sejam integrais, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu vou pedir mais um minuto para ler um trecho para todo mundo, mas especialmente para você, Fabiana, que acabou de falar que escreveu um conto e viu surgir uma personagem que é você e não é você, certo? Olha só, deixa eu só contar uma coisa para vocês. A única pessoa que eu estou vendo aqui... Não, são duas pessoas que conhecem esse conto, pelo menos que eu estou vendo aqui.
Uma é a Andréia e a outra é a Maria Zilda. Acho que são as únicas pessoas. E a Mara, olha, desde que leu esse conto em junho, já faz um tempão, tá me dizendo que ela quer me dizer o que achou, e até agora ela não achou tempo para falar comigo sobre o conto. A Paula sabe da existência do tal conto, mas ela não conhece o Ainda texto não li. também. Mas olha só, olha como tem a ver com o que você disse. Maria Zilda disse que mais vou falar. Pois é, estou querendo ver ela há um tempo, mas tudo bem. Olha só, ele diz assim aqui num trecho, porque o Swan, isso é bem na frente, lá na página 453, pelo menos da minha edição, o Swan teve um sonho, né? E ele sonhou com um cara, um personagem que tinha aquele chapeuzinho que chama fez, que é um chapeuzinho de turco, chapéu de turco, né? Aquele vermelhinho em formato de cone, que ele estava perseguindo no sonho, né? Aí ele escreve assim, o Proust: assim falava Swann a si mesmo, pois o jovem que a princípio não pudera identificar, né, no sonho, era também ele. Como certos romancistas, Swann havia dividido a sua personalidade entre duas personagens, a que estava sonhando e a que ele via diante de si, com um chapeuzinho na cabeça. É para você. É isso mesmo, você viu? E aí, assim, a gente está sempre se dividindo, né? O Hélio entre o médico e o paciente, eu entre esse conto que eu escrevi era quase que não é o médico e o monstro, é o professor e a monstra, mais ou menos assim. Saiu uma monstrenga de lá, que Deus me livre, fiquei morrendo de medo de mim mesma. Falei, pelo amor de Deus. Não, gente, sério, eu tô rindo aqui com vocês, mas eu fiquei numa crise existencial tão grande que eu falei para minha professora de inglês, para Raquel, falei, gente, por um dia eu fiquei me questionando se eu realmente merecia viver, juro, tô rindo, mas foi sério, porque eu falava, gente, não é possível que eu seja tão cruel como apareceu ali naquele conto. Então, pois é, aí a gente começa a pensar o seguinte, legal, a gente tem momentos de contemplação, que legal, a gente começa a observar a nossa relação com as coisas e conosco mesmo, mas de repente, às vezes, aparecem uns bichos que essa contemplação, ela fica um filme de horror, assim, né? Porque a gente não é só essa parte linda, luminosa, maravilhosa, né? A gente tem também os nossos quartos escuros, fechados e assustadores, né? Mas que bom que isso aparece. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu agora, falando assim, vou perguntar daqui a pouquinho para a Paula. Paulinha. Eu vou perguntar um pouco para a Paula dos personagens dela daqui a pouco. Mas, para mim, pelo menos, de tudo que eu escrevi ao longo dessa pandemia, né, que fiz, criei e tal, aquilo que me apareceu de mais terrível, mas de mais verdadeiro e que estava muito soterrado para mim, sabe? Então, é impressionante assim como foi, ao mesmo tempo muito difícil, difícil de verdade, mas ao mesmo tempo muito integrador ter aparecido essa personagem, que era eu e não era eu, e que tinha essa característica interna, porque eu falo, nossa, que legal, né? Foi um quarto meio escuro e terrível, mas que legal que isso apareceu. Parte de mim também, né? Parte de mim também. E eu mudei por causa dessa escrita. Então é muito interessante essa possibilidade, né? Déia, a Déia está falando, as máscaras que temos não é nem máscara, viu, Déia? O problema é quando caem as máscaras, é mais complicado do que isso. Mas tudo bem. Alguém mais gostaria de falar? Estamos aqui falando, mas eu acho que, enfim, é o que suscita mesmo, né, a leitura do Proust. Que mais, gente?
Não estou ouvindo ninguém. Acho que seu microfone está fechado. Ah, pronto. Eu ia perguntar se o Hélio ficou entediado com o Proust. Ficou? Ele que é um... Ficou? Não? Conta pra gente. Não, é que eu acho que essa coisa da corporificação, né, eu acho que o problema é o seguinte, quando você está doente, eu acho que você tende a fazer essa coisa do tempo, o tempo passa mais devagar, né? Essa fixação. E eu acho que isso é muito do doente, né? E o que ele coloca, pelo menos nesses trechos que a gente leu, eu não li o livro todo, mas nesses trechos que a gente leu, eu senti muito isso, né? Isso que a Andrea falou de perda da consciência de tempo, eu acho que isso também passa muito pela perda da consciência do próprio corpo, pela doença, né? Os limites ficam um tanto quanto imprecisos. Então, o que eu senti muito nesse trecho foi isso. O tempo e o corpo, os dois perdendo as fronteiras, né? Os dois perdendo, não diria o significado, mas mudando o significado. Uhum. O corpo se perde, assim como o tempo também se perde. Acho que esse foi o impacto maior que eu senti. Até porque eu acho que é bem... Essa é a linha dele, né? Uhum. Uhum. Sim. É muito lindo. O Hélio acabou de publicar um conto que chama A Dor do Tempo, Paulo. Então, assim, é bem essa questão também. Eu acho que tem mesmo essa suspensão temporal. E aí, talvez lembre uma coisa a respeito do que a gente estava falando no nosso podcast, no Ciência Poética, né? No último episódio que está publicado e vai ser continuado agora no que está para ser publicado antes da temporada 2, a gente está finalizando a primeira temporada, que é o episódio em que o Cadu fala um pouco a respeito da grande saúde do Nietzsche, né? E de como que, de certa forma, aquilo que é um grande mal, né? Que é como a doença pode ser considerada, né? O estar doente, o ser doente, enfim, que pode ser caracterizado como um grande mal, né? E né? Porque não deixa de ser, porque, como diz mesmo o Cadu lá no episódio do Ciência Poética, tem dor, né? Tem perda da sua vitalidade, da sua capacidade vital e um monte de coisa. Quer dizer, ninguém está falando aqui que ficar doente é bom, é gostoso, né? É agradável e tal. Mas que o Nietzsche, né? E aí o que o Cadu conta, o Nietzsche foi um grande doente também, né? E aí ele vai contar nesse episódio do Ciência Poética, ele sabe falar e contar muito melhor do que eu, de que o Nietzsche tinha uma síndrome lá, que se chama a sigla é CADASIL, e que ele tinha, todo mundo sabe um pouco disso, quem assistiu, né, quando o Nietzsche chorou, né, e quem leu, quando o Nietzsche chorou, ele tinha episódios de dor de cabeça brutais, enfim, que tinham relação com essa doença que ele tinha. E que toda vez que ele saía desses episódios, desses momentos de crise, ele conta isso, que ele saía com a vitalidade renovada, muito mais criativo, muito mais enfim, com ideias e com uma capacidade enorme de criação, né? E ele chamou isso de grande saúde, de que, na verdade, assim, é interessante essa ideia do Nietzsche, né? De que na grande doença e no face a face com a morte, né, que a Cláudia está falando aí do luto, né, pode surgir uma grande saúde, que é justamente a possibilidade
de você acessar aspectos existencialmente mais significativos, autênticos, sobre você mesmo e sobre os outros, né? Então, existe uma visão, que a gente poderia dizer, fenomenológica da doença, em que eu acho bem interessante, que, sem desmerecer toda a dor e todo o aspecto trágico que existe no estar doente, pode significar também uma grande saúde, que aí se liga um pouquinho com a tal da máquina de guerra do Deleuze, de que a Natália estava perguntando no início, quer dizer, uma transformação radical, né, do ser no mundo e dos seres no mundo, né? E aí é interessante a gente pensar nisso em relação ao Proust também. Deixa eu ver o que a Cláudia disse aqui. A gente está cheio de lutos por aí, né, Claudinha? Que mais, gente? Uma coisa que eu percebi é que os personagens, eles têm bastante camadas, eu acho isso bem legal, tipo, eles não são planos, né, não é fácil de você descrever se você vai pegar alguém para descrever. Eu tenho um trabalho agora para fazer, assim, eu tava pensando como que eu vou descrever, assim, se eu vou pegar um personagem, se eu vou pegar um aspecto, assim, eu tava pensando como... e também tem um texto do Antônio Cândido também, que ele fala sobre o realismo, que eu achei bem interessante de ler, que como os detalhes, né? Acho que entra num pouco do que você falou da questão da descrição, de como a descrição do Proust é diferente de uma descrição, por exemplo, do Flaubert, que era toda detalhista, e o Proust meio que ele criou uma nova forma, né? Apesar que já tinha Ulisses, né? Como a gente estava falando aqui, vocês falaram na reunião, né? Eu achei bem interessante essa questão. Sim, com certeza. Eu queria também dizer, eu não sei se vocês conhecem, tem um filósofo, bom, a Paulinha tinha falado do Bergson, né, no início, dessa relação do Proust com a filosofia. Eu nunca fui estudiosa de Proust, tá, gente? Eu sou leitora de Proust, e mesmo assim não de todos os volumes do Em Busca do Tempo Perdido. Em relação ao Bergson, tem essa coisa da durée, né, da duração, né, desse tempo durativo, tal, em que muita gente fala, né, que o Proust teria sido um exemplo mais cabal, assim, né, mais bem acabado, desse tempo da duração, né, de que o Bergson vai falar no início do século XX. Mas o próprio Proust, naquela entrevista, desmente isso, né, Paula? Ele diz, olha, não quis fazer isso não, né? Eu, na verdade, não estava pensando em nada disso quando escrevi, né? Então, eu talvez Mas seja uma desculpa, relação... a gente não pode acreditar nele 100%. A gente nunca pode acreditar nos autores 100%. Nem na Nem um Paula pouco. Fábio. Muito menos. Mas é interessante, sim, eu também acho. Então, eu acho que nós, como críticos, como leitores, a gente consegue ver essa relação, né? Não sei se ele quis fazer isso, se ele fez, se não quis, mas a gente pode ver essa relação do tempo como duração na obra do Proust. Mas tem um outro filósofo que eu gosto demais, que é o Walter Benjamin, que também falou sobre Proust, né? Eu, hoje, quando estava relendo, me preparando para essa reunião, eu me lembrei muito do Benjamin, né? Que eu também não sei se vocês conhecem. O Benjamin escreveu um artigo sobre o Proust, que se chama Imagem de Proust, que está na edição brasileira, né? No primeiro volume das obras escolhidas do Benjamin, né, em que ele vai falar dos 13 volumes, né, do Em Busca do Tempo Perdido, e ele fala coisas belíssimas a respeito
do modo de escrever, da escrita do Proust, né? O que significava escrever para o Proust, né? Ele começa dizendo assim, o Benjamin, né? Os 13 volumes do À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, são o resultado de uma síntese impossível, na qual a absorção do místico, a arte do prosador, a verve do autor satírico, o saber do erudito e a concentração do monomaníaco se condensam numa obra autobiográfica. Já se diz com razão que todas as grandes obras literárias ou inauguram um gênero ou o ultrapassam, isso é, constituem casos excepcionais, mas esta é uma das menos classificáveis, né? E aí ele vai tecendo as suas considerações, tem considerações incríveis, né, sobre a obra do Proust. Uma das que eu gosto muito é a comparação que ele faz do trabalho do Proust com como um trabalho de Penélope, né? A esposa do Ulisses, né? Na Odisseia, né? Ele diz assim, o importante para o autor que rememora não é o que ele viveu, mas o tecido da sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência. Ou seria preferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento? A memória involuntária de Proust não está mais próxima do esquecimento, que daquilo em geral chamamos de reminiscência, e aí ele vai falando desse tecido e de como o Proust vai tecendo, né, o texto dele, né? Texto, na verdade, quer dizer tecido, né? Texto é essa trama, né? Esse tecido, né? Nesse entrançado tão complexo, né? Que é o Em Busca do Tempo Perdido. Então, para quem quiser, eu acho que a leitura do texto do Benjamin sobre o Proust é bem incrível. E tem uma outra indicação também, que são as memórias de infância do próprio Benjamin. E por que eu me lembrei do Benjamin hoje, quando eu estava relendo Em Busca do Tempo Perdido? Eu não me lembrei do ensaio imediatamente. O que eu me lembrei foi o texto de memória da infância do Benjamin, que se chama Infância em Berlim, em 1900, que me parece bastante proustiano, né? Por essa questão da incursão nos detalhes, por essa questão dos objetos, que, na verdade, eles quase que são objetos mágicos, né? Porque você toca nesses objetos e a reminiscência, ela vem à tona, né? Isso no Proust também, eu achei tão lindo, ele até mandei para algumas pessoas hoje, né? Na página 48, um parágrafo abaixo daquele que a Paula leu para nós, do Em Busca do Tempo Perdido, ele fala um pouco dessa questão dos objetos. O Benjamin vai depois desenvolver essa questão da aura dos objetos, né? Como algo que fulgura um tempo passado, né? Na própria concepção de história do Benjamin, né? A concepção de história do Benjamin não era uma concepção linear de história com H maiúsculo, era uma concepção de que o passado fulgura a partir de certos objetos, certas memórias, certos aspectos do passado, né? Quase como flashes, assim. E aí, diz o Proust aqui, e eu acho que a concepção de história do Benjamin é muito calcada na leitura que ele faz do Proust. E ele diz assim, o Proust, acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a quem perdemos se acham cativas em algum ser inferior, em um animal, um vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente perdidas para nós, até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então, elas palpitam, nos chamam, e logo que as reconhecemos, está quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltam a viver conosco. É assim com o nosso passado. Trabalho perdido, procurar evocá-lo, todos os esforços da nossa inteligência permanecem inúteis. Ele está oculto, fora de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material, na sensação que nos daria esse objeto material, que nós nem suspeitamos. Esse objeto só do acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou que não o encontremos nunca.
Então, é como se esse espírito do passado... Isso não é bergsoniano, né, Paulinha? Isso não é duração. É como se o espírito do passado, qualquer que seja ele, né, das pessoas do passado, dos acontecimentos, que é o que vai depois, em seguida, acontecer com a Madeleine, né? Como se o espírito do passado estivesse preso, encantado, né, naquele objeto, e aí, quando, de repente, o ser se encontra com aquilo, né, ele eclode, né, o tempo eclode, né? Então, é muito incrível essa, e que não deixa de ser uma concepção de tempo também. Vejo que aí é completamente oposta à concepção de tempo durativo, porque ele é um tempo fragmentado, fracionado, não linear, né? Um tempo que vai eclodindo, né? Fragmentariamente, e que vai ser tecido, então, costurado pela narrativa, né? Então, é uma visão bem bonita, eu acho, a respeito de tempo e a respeito de narrativa, para voltarmos, então, ao nosso amigo Paul Ricoeur, né? Que é bem bacana também essa visão. Então, sabe essa coisa, a Andrea está falando cápsulas do tempo. Então, sabem essa coisa da message in a bottle, as mensagens na garrafa? Né? É essa imagem que me vem, né? De pequenas mensagens que são encapsuladas e que permanecem longo tempo vagando, né? Até que, de repente, você abre a rolha da garrafa e sai o gênio? Não. Sai o tempo, né? Então, é um pouco por aí. A gente está pertinho da nossa hora de acabar, mas antes da gente ir embora hoje, eu queria perguntar um pouco para a Paula, queria que a Paula, aproveitar a presença da Paula aqui, falasse um pouco, assim, eu acho, agora eu vou falar um achômetro, uma opinião minha, eu acho que os livros da Paula, principalmente o Desnorteio, tá? Mais do que os outros, mas tem muito a ver com essa ideia de doença, né? De narrativa que as doenças configuram também, né? E são configuradas por elas. Mas mais do que isso, né? Com essa... Eu acho seus livros bem proustianos, sabe, Paulinha? Eu queria saber de você se você também acha. O que você acha dessa minha observação? Fala um pouco dos seus livros. Primeiro fala deles para quem nunca leu, né? Porque eu sou leitora de carteirinha. Eu só não sou a fã número 1, porque a fã número 1 é a Vivi, né? Agora a 2 eu tô lá na primeira fila. Então, bom, eu fico feliz de receber esse tipo de comparação, que bonito saber que é proustiano. E acho que sim, eu concordo, eu espero que seja. Eu escrevi Desnorteio antes de conhecer Proust, né? Mas acho que tem um quê proustiano. Eu acho que nos três, até no Juvenil tem um pouco, sim, também, né? Nesse negócio de... Aliás, o Juvenil é assim, no Corredor dos Cobogós, assim, passado, presente, passado, presente, passado, presente. Tem um vai e vem temporal super bacana. Fala um pouco da história, então, do enredo, do Desnorteio, do Corredor. Conta, assim... Tá. Sabe aquela coisa assim, como é... Vou fazer mais. Espera lá, 30 segundos de promoção, espera lá. Tá bom. Hélio, o que você tem hoje? O Hélio hoje tá cabisbaixo, tô achando. Tá tristinho. Na verdade, 30 segundos de merchan. Vamos começar pelo fim, né? Vou pegar o meu também, peraí. Tá bom. No Corredor dos Cobogós, ele se passa em dois tempos, em 1982 e 2015, que é a história de um diário que fica dentro de um apartamento, num guarda-roupa. Aí, Fabi, estou antecipando e contando aqui um resuminho. No Cobogós é um livro que conta a história de um diário, na verdade, né, que vai aproximar dois garotos, a Aide, que viveu em 1982, e o Benjamin, em 2015,
que é outro tempo da história. É um diário que é encontrado dentro de um armário no apartamento de temporada em Santos. Né? O garoto de 2015 encontra o diário da Aidê, que é de 82, e aí ele toma conhecimento da história da Aidê, dos dramas dela, e a gente vai conhecendo, através do diário que ele vai lendo, os dramas da Aidê, do tempo dela, tudo que aconteceu em 1982, e dos dramas do próprio Benjamin em 2015, e meio que uma comparação dos jovens de cada uma dessas temporadas, né? Bem, aí tem ecologia, tem arquitetura nos próprios cobogós, né? Tem uma trama inserida. Vocês sabem o que é cobogó? São esses tijolos assim, vazados. Por isso que está na capa do livro. Porque a menina de 82, ela ficava num apartamento de temporada que no corredor era um mês de frio, era julho, e quando o Benjamin está lá, e ele passa pelos mesmos cobogós, e ele vê o mesmo problema que a Aidê passou, de ficar uma temporada fria, num corredor que toma chuva, preso dentro de um prédio, que é uma kitnet, né? E a única chance de ver um pouquinho do exterior é através dos cobogós. Né? Então, eles estão confinados de alguma forma também, né? A menina, só que a menina de 82, ela mora nesse prédio, né? Ela é a única moradora, porque todos os outros apartamentos são de temporada. E aí a gente vai descobrir um pouquinho da solidão dela e desse aspecto. Bem, o Desnorteio, que a Fabiana gosta bastante, né? Fã do Desnorteio, isso aqui é o meu romance de estreia, que ganhou o Prêmio São Paulo, conta a história de 3 irmãos que se tornaram mendigos, cada um com o seu problema, ou doença, né, também podemos chamar assim, porque a gente tem personagens com esquizofrenia, com problema com alcoolismo, e problemas de memória, e é em cima de uma história real, com base na minha família. Esses 3 irmãos são 3 tios por parte da minha mãe, né, que tiveram essas doenças, e a família tem uma fragilidade neurológica, vamos dizer assim, né, e aí ela aparece no romance todo, e a busca o centro desse livro, né, o coração desse livro está na busca de entender como que eles se tornaram mendigos, tendo uma família de classe média pobre, como eles acabaram chegando por esse caminho, que não é o mesmo caminho das 3 irmãs mulheres que tiveram crescimento na vida. E Um Dia Toparei Comigo também é um vai e vem no tempo, também não é nada linear, as minhas histórias não são nada lineares, são fragmentadas, que é uma história de uma moça, a Isabel, que ela tem certeza que ela fez uma eutanásia do pai, e ela sai em viagem com a companheira dela para a Europa, num pensamento bem ilusório, como o brasileiro, a maioria dos brasileiros tem em relação à Europa, e ela vai passar algumas aventuras lá e encontrar uma pessoa que está com câncer de intestino, e vai se lembrar do câncer que o pai dela teve, e vai pensar essa questão da eutanásia. Então, morte, velhice, doença, é comigo mesmo. Porque a Paula ainda não está no gênero. Entendi. Porque ela não tem tempo. Em busca do tempo perdido. Ó, a gente já vai combinar que na segunda temporada do Book Club a gente vai trazer os livros da Paula, tá? A gente não vai fazer a Paula falar sobre livros de outrem, ela vai falar sobre os dela. Agora esqueci o que você perguntou. Você acabou me pedindo a sinopse dos livros. A coisa do Proust, o que você vê nos seus livros que poderia ser alguma coisa assim? Que você acha? Eu acho que a questão da temporalidade é o ponto nevrálgico de tudo que eu escrevo. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o Proust. Muita gente já tinha comparado. Uma vez, uma pessoa na internet me procurou e falou: puxa, Um Dia Toparei Comigo é altamente proustiano. Você já leu? Eu falei: não, ainda não li Proust, né? Agora, comentaram comigo recentemente. Também. Bom, eu achei que você ia falar: não, ainda não li meu próprio livro. Aí você ia estar que nem eu, que não estava me reconhecendo mesmo na minha narrativa. Não estou tão louca.
Não, a louca sou eu, Paulinha. Não, Fabi, agora, recentemente, um rapaz comentou comigo que lembra muito o Faulkner, lembra muito o Som e a Fúria, já que eu coloquei, né, na internet que eu comecei a ler o Som e a Fúria, e ele falou, puxa, você já percebeu que o Desnorteio tem muito a ver com o Som e a Fúria? Ele falou, entenda isso como elogio. Eu falei, tá, ok, obrigada, vamos ver. Daí eu comecei a ler e falei, puxa, também tem um pouco, né? Então, acho que há um eterno diálogo entre os livros, né, e a gente com algum repertório começa a fazer as associações, e são livros muito distintos, né, o Som e a Fúria, embora trate, né, da visão de um autista também, mas é muito distinto do Em Busca do Tempo Perdido. Uhum. Eu acho que pode ter um pouco de tudo, porque tudo está nesse inconsciente, talvez até coletivo de todos nós. Se alguém ficar falando muito com você com essa coisa de você parece o Proust, parece o Faulkner, parece não sei quem, manda falar comigo, viu, Paulinha, que hoje eu tô brava, e eu vou dizer para ela, não, ela parece a Paula Fabre mesmo, sabe? Vamos ver direitinho, porque é isso. Mas é lógico, tem a gente, como dizia o T.S. Eliot, a gente é resultado das nossas tradições, né, e daqueles que nos formam por caminhos, às vezes, muito, muito diversos, né? Então, queria saber se alguém quer colocar mais alguma coisa. Quem quer falar? Déia, quer falar? Eu não. Eu só agradeço muito a presença da Paula e tudo que ela nos fez pensar sobre esse livro, e não só, né? Muito mais, muito maior que o livro, que o enredo, é sobre a vida mesmo, sobre o nosso momento. Muito, muito, muito obrigada. Isso mesmo. Eu também agradeço muito seu tempo, Paulinha. É sempre maravilhoso poder conversar com você, né? E eu acho que, de certa forma, a gente percorreu aqui o nosso tempo redescoberto, né? De tantas coisas que a gente vem fazendo, e eu acho que o que fica hoje é exatamente essa, vamos dizer assim, uma certa lição da contemplação, né? E de que, mais do que o que a gente né? O que a gente venha a ser, mais do que o outro venha a ser, eu acho que a contemplação permite a descoberta da relação, e eu acho que é na relação única nossa em relação com os outros, ou com os livros, ou com os objetos, ou com, enfim, é na nossa relação única que algum sentido se descortina, né? Eu acho que fica aqui hoje essa lição do Proust, né? E, então eu quero deixar um beijo para todos, convidá-los então para o próximo encontro, que vai ser dia 3 de dezembro, com a professora Renata Junqueira, como eu disse, a respeito do Morte em Veneza, do Luchino Visconti, um filme belíssimo, e a Renata é imperdível, né? E então encontramos de novo no dia 3. E muito obrigada, Paula, por estar aqui com a gente. E muito bom. Fico muito honrada. Eu que agradeço, Fabi. Prazer. Beijo a todos. Um beijão, viu? E saímos Obrigada. daqui com certeza revigorados hoje. Obrigada. Um beijo grande. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Eu vou atrás da minha contemplação agora. E eu vou atrás da minha comida. O meu é bem mais básico. Tá certo. Beijo. Tchau, queridas. Obrigada. Obrigada.